Amém, glória a Deus. Eu coloquei como título dessa mensagem: Deus que faz além do que você imagina. Meu Deus, você parou para pensar nisso? Nossa humanidade, a gente anseia por algo, imagina algo, mas o teu Deus, o meu Deus, Ele tem a capacidade de promover além do que você imagina. Meu Deus, isso é maravilhoso, né? E nós temos base bíblica para isso. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 2, lá no versículo 9, glória a Deus, vai falar o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus em nome de Jesus. É claro que essa passagem também está se referindo àquilo que o Senhor já está preparando para nós lá na glória, né? As moradas eternas, que não se compara a nada dessa terra. Mas o Senhor me fala nessa palavra que aqueles que amam o Senhor, que aqueles que entregaram a sua vida para Deus, hoje são templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos o Espírito Santo de Deus que move em nossa vida, trazendo para nós as revelações do Pai. Porque a nossa humanidade não alcança. Nós somos muito racionais. Muitos de nós vivemos como aquele discípulo de Jesus chamado Tomé. Temos que ver para crer. Se eu não tocar, se eu não apalpar, eu não creio. Enquanto o Senhor fala que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E nós entendemos uma coisa: hoje, como filhos de Deus, nós temos uma realidade no mundo espiritual. As coisas acontecem em nossa vida, primeiro ocorre no espiritual, para depois acontecer no natural. Lá no livro de Romanos capítulo 4, abra aí, deixa marcado, e abra aí Romanos capítulo 4, em nome de Jesus. Vai falar de um personagem que nós conhecemos ele como o nosso pai da fé, e algo assim que relata a palavra de Deus sobre esse testemunho deste homem chamado Abraão. Amém? Lá em Romanos capítulo 4, versículo 16: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a lei, mas também a que é de fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Então ele é o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Olha só o que diz aqui no versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de multidões, de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, mas atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi, repita junto comigo, fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Por isso lhe foi também imputado como justiça. Aleluia. E hoje, para nós, a promessa não ficou só para Abraão, pelo contrário. Hoje nós vivemos uma nova aliança. Hoje
que aquilo que os nossos olhos não viram. Qual é a cegueira que está nos teus olhos? Qual é a limitação que está nos teus olhos? Será que você só olha para o natural? Só olha para aquilo que a realidade te mostra? Mas o Senhor fala que nós temos que ser como águias, aleluia! Olhar além das circunstâncias, olhar além das nuvens escuras, aquilo que teus olhos não viu, aquilo que teus ouvidos ainda não ouviu. Quantos estão com ouvidos agravados? Estão com ouvidos tapados para ouvir da parte de Deus? Só ouvem, porque a palavra de Deus me fala que há diversos tipos de vozes, e nenhuma delas sem significação. Deus fala, o nosso eu fala, mas o diabo também fala. Então os nossos ouvidos não podem estar tapados para a voz do Senhor. Ele fala aquilo que teu ouvido ainda não ouviu, você ainda não teve a sensibilidade para perceber a vontade de Deus. Ainda não chegou no teu coração, fonte das emoções. Muitos andando com o coração atribulado, com o coração apertado, com os problemas, se deixando ser contaminado o seu coração pelas dificuldades da vida, pelas aflições, corações apertados. Ainda não chegou o teu coração, mas o Senhor tem preparado para nós algo que é além dessas coisas. Só tem um detalhe, uma condição que ele fala: para aqueles que o amam. Aleluia. Essa é a condição. Por que ele fala isso? Porque o amor a Deus, é o amar a Deus em primeiro lugar. Diz lá a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6. Vamos abrir em nome de Jesus? Mateus capítulo 6, que diz a palavra? O nosso amor, o nosso coração tem que estar em Deus. Ele fala aqui em Mateus capítulo 6, lá no versículo 33. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Aleluia. O meu coração. O Senhor fala aqui, aquilo que teus olhos não viu, aquilo que teus ouvidos não ouviu, aquilo que não chegou ao teu coração, são coisas grandes que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas aqueles que o amam dão prioridade a Deus. Reconhece que Ele é o centro de todas as coisas. Eu busco o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Porque a justiça dele é a lei dele estabelecida para as nossas vidas aqui nessa terra, é o que vai nos reger. Porque nós temos uma lei humana que rege o nosso país, e muitas delas nós não concordamos. Muitas coisas que estão sendo aprovadas aí, que a gente misericórdia, Senhor. Mas nós temos que entender que há uma lei que rege no mundo espiritual, que é a própria justiça de Deus operando ao nosso favor. E quando a minha vida eu coloco o Senhor no centro, quando eu busco em primeiro lugar, quando eu reconheço em primeiro lugar, eu ando segundo a sua justiça. E a Bíblia me fala que todas as demais coisas, as minhas necessidades, porque Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Ele fala que supre todas as nossas necessidades em glória. E quando o meu coração está rendido a Ele, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te reconheço, Senhor, que sem Ti eu nada sou. Tu és, ó Deus, aquele que é a minha estrutura. Tu és, ó Deus, aquele que é a minha rocha inabalável. Tu és, Senhor, aquele qual está alicerçado a minha vida. Lembra lá da passagem de Mateus capítulo 7? O homem sensato, prudente, é aquele que ouve e pratica, que tem o alicerce da sua vida na rocha. Que mesmo quando vem o vento, quando vem a tempestade, ela não é jogada por terra, porque o seu alicerce é firme, é a rocha da palavra que é Jesus. Então isso significa, quando eu coloco Deus em primeiro lugar,
Quando eu procuro, por isso que filhos de Deus têm que entender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para mim? Qual é a justiça de Deus para mim? Senhor, a tua justiça é essa, a tua vontade é essa. Quando me coloco nesse posicionamento, quando meu coração está rendido para Ele, Ele declara que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema da limitação do homem é que quer viver pelo natural, deixa Deus de lado, porque Deus você não vê, você vê Deus? Não, mas Ele é real. Aí você pensa assim, não, mas a conta, né? A conta não pode esperar. Então eu tenho que dar o meu jeito para sanar essa dificuldade, e eu não tenho tempo para buscar Deus, porque são muitas as minhas necessidades, são muitas coisas que eu tenho que fazer. E aí que está o erro de muitos. Dão prioridade primeiro às demais coisas. Esquece de colocar Deus em primeiro lugar. Esquece de pedir um favor de Deus. Entenda bem, irmãos. Se Ele é o Criador dos céus e da terra, se tudo está no controle dEle, se Ele é o dono do tempo e das horas, se Ele é o que rege todas as coisas, como é que nós podemos pensar que nós vamos agir sem antes buscar a sua direção? Sabe o que vai acontecer? Você vai andar com o seu braço de carne, você vai andar com os teus olhos naturais, você vai se cansar da sua força humana, você vai se desgastar, você vai se descabelar, e ainda vai falar assim, meu Deus, você não está vendo? Mas o problema é que antes de tudo, coloque Deus em primeiro lugar. Porque Ele vai te mostrar aquilo que os teus olhos aí você não está vendo. Sabe aquela situação, irmão, que você fica assim, meu Deus, da onde vai vir a solução? Da onde vai vir o socorro? Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. E se você não prestar atenção, você se deixa levar pelo seu emocional, você começa a agir por aquilo que está na tua cabeça, você procura ajuda de A, de B, de C, porque você quer resolver o teu problema. Mas o teu Deus, Ele é poderoso para separar para você a pessoa estratégica para resolver aquele problema, o momento certo para você agir, a maneira como você se comportar, como você deve falar, se deve calar, se deve agir, se deve parar, porque Ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, mas há tempo de calar. Há tempo de semear, mas há tempo de colher. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Então o teu Deus, Ele está no controle de tudo. Mas o homem, ele fica andando pelos seus próprios caminhos. E ele esquece que tem um que está regendo tudo. Sabe, irmãos, uma orquestra. Quem já teve a oportunidade de ir numa... Eu tive a oportunidade de ir numa orquestra lá no Teatro Municipal. Coisa linda. Cada movimento do maestro. Eu fico pensando, como é que pode? Com uma varinha, ele fazia assim e o grupo levantava. Regendo. E ali a gente vê a sinfonia, né? Aquela coisa, aquela harmonia. Porque havia um que estava regendo todas as coisas. O momento de um parar, um momento de outro entrar, um momento de todos subir, um momento de outro... Então aquela coisa harmoniosa. Deus, Ele é o maestro da nossa vida. Ele é o regente da nossa vida. Só que nós, às vezes, andamos assim, querendo tocar nossa bandinha por conta própria, né? Eu vou querer tocar o meu barco, eu toco a minha por conta própria, porque eu não aguento esperar, eu não aguento. E não coloco Deus em primeiro lugar. E aí eu quero as demais coisas porque é uma necessidade. Mas aí eu posso me cansar na minha humanidade. E pode sair tudo desafinado no final da história. Tudo fora do lugar. Mas quando você entende que o teu Deus, Ele é poderoso para fazer além, porque você o ama.
porque você o coloca em prioridade, porque você o busca, Ele te mostra, Ele usa o Espírito Santo para te revelar, porque o Espírito Santo vai pegar os segredos do Pai e vai trazer para você. Primeiro ponto para alcançarmos, né, essa situação tão maravilhosa que é aquilo que é além do que a gente imagina, nosso coração rendido ao Senhor. Outra situação, aonde está posto os teus olhos? Olho todo mundo tem, graças a Deus. Mas uma pergunta esta noite: você tem visão de Deus? Você tem a visão do que Deus tem para a tua vida? Abra a tua Bíblia em nome de Jesus, lá em Mateus também capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateus 6. Então, para mim experimentar, né, isso além do que imagino, como nós estamos falando aqui, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu amo a Deus, consequentemente eu coloco em primeiro lugar. Se eu amo a Deus, eu tenho que ter a visão que Deus tem para mim. A Bíblia fala, Mateus capítulo 6, versículo 22, fala o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serás tais trevas? Irmãos, uma coisa difícil é você conviver com pessoas que os olhos dela, a visão dela, sempre está no pior. Meu Deus, é uma coisa assim, você vê a pessoa se desgastar, e ela desgasta quem está ao lado, porque ela não consegue enxergar nada de bom. Ela não consegue. Eu estava no curso essa semana, eu tive que, eu tive que interromper a professora, que me agoniou. Porque aquela mulher tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo, que tudo que ela fala é aquela visão negativa, aquela coisa derrotista, aqueles olhos de destruição. Chegou um momento que ela falou assim: olha, tem pessoa que fala que nasceu com o bumbum virando para a lua. Eu já falo para minha mãe que eu nasci com o meu lá dentro do sol. Eu falei: minha filha, pelo amor de Deus, que visão, minha querida, olha o poder que sai da tua boca. Olha como é que você enxerga as coisas. Não, que comigo é tudo difícil. Não, que comigo é tudo complicado. Não, que comigo tudo é... Que visão, que olhar é esse? E tem pessoas que só enxergam dificuldades, elas só enxergam limitações, elas só enxergam o problema. Ela é incapaz de ter uma visão de Deus. O que o Senhor fala? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se alguma coisa está acontecendo, se não é do meu agrado, visão de Deus, essa situação está me proporcionando algo, ou um crescimento, ou um fortalecimento, um amadurecimento, um conhecimento maior de Deus. E isso é visão de Deus. Isso é você dar liberdade para você experimentar o melhor de Deus, para você sair dessa zona de murmuração, de reclamação, sabe, irmãos? Sai dessa lama, jacaré. Né? Tem um pastor que fala assim: sai dessa lama, jacaré. Você é águia. Tenha a visão ampliada em nome de Jesus. Enxergue além daquilo que está te apresentando. Porque o diabo todo instante vai querer te apresentar situações terríveis. Ele vai querer te manipular. Ele vai querer te enfraquecer. Ele vai querer te oprimir. Mas você tem que ter uma visão além. Satanás, você está armando
mas é na força do Senhor. E a gente conhece o relato bíblico de um homem chamado Jó, aonde ali Satanás virou para Deus e falou assim: olha, o teu servo Jó, ele só te serve porque o Senhor o guarda, ele é próspero, o Senhor cobre ele tem uma família abençoada, deixa eu tocar. E o Senhor falou assim: olha, eu vou permitir você tocar, só não tira a vida. E ali todos conhecem a história. Perdeu os filhos num dia só, perdeu os dentes, foi isso, ficou leproso. A mulher falou para ele assim: tu ainda guarda a tua dignidade, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele veio para cá: falamos uma louca, mulher, tu recebe o bem de Deus e o mal tu não queres? Eu nasci nua, vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. E aquele homem passou por um processo, irmãos, um processo doloroso. Os seus amigos que o rodeavam, né? Confessa logo aí o teu pecado, já tu pecou pra caramba. Porque, para Deus te tocar a mão desse jeito aí, para Deus permitir o Satanás, tu pecou muito. E ele chegou um momento e falou: meus filhos, minha pele, já não tem nem mais carne. Minha pele já está grudando nos meus ossos, e vocês já estão, né, me ferindo. Mas eu queria ter agora uma pena de ferro para marcar sobre uma rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, aleluia! Que visão! Que visão! O homem perdeu todos os filhos, o homem perdeu todos os bens, o homem estava leproso, a mulher estava abandonando o cabra, os amigos apontando e largaram, separaram, que leproso não podia se juntar com ninguém, era separado, e ali naquele... E o homem com aquela visão. Eu te pergunto esta noite: qual é a visão que você está tendo da tua vida? Qual é a visão? Aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que não chegou ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá no finalzinho do capítulo de Jó, capítulo 42, ele fala uma frase que é tremenda: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Intimidade com Deus. O Senhor ainda falou assim para ele: meu filho, você vai fazer o seguinte, não acabou não, meu filho, você vai orar por aqueles teus amigos. Aqueles amigos, sabe o quê? Te ferir, te perseguir. Não vai orar, porque na tua oração eu vou virar o teu cativeiro. Olha só que coisa, né? E sabe que às vezes acontece isso conosco? Tem momentos que a gente está lá, aparentemente, todo mundo olhando assim: que situação, que situação. Aí naquela situação Deus ainda fala assim: é agora que eu vou te provar, para ver se você me adora ou não. Jó ainda estava com problema, Jó ainda não tinha acontecido nada na vida dele, mas ele já tinha declarado: Senhor, agora eu tenho intimidade contigo. Tu tem, meu filho? Então tu vai trabalhar para mim um pouquinho. Vai orar aí pelos teus amiguinhos que te perseguiram. Deus faz isso conosco. Ele poder falar: Senhor, já é demais, né? Já passei, já fui humilhado, ainda tem que orar? E assim, aonde está a tua visão? Quando você consegue enxergar a lei. Quando Jesus fala assim: abençoa aqueles que te amaldiçoam, ora por aqueles que te perseguem. É coisa que na nossa humanidade, irmão, a gente não, Senhor, aí já é demais, já estou passando, ainda quer? Mas aonde estão os teus olhos? Aleluia! Você tem que ter visão do que Deus tem para você. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Você não foi chamado à toa. Você não aceitou Jesus somente para esquentar banco. Você hoje, o Senhor fala que você é sal, você é luz. Você faz diferença dentro de uma nação, você faz diferença dentro da tua família, você faz diferença dentro de um povo, dentro do trabalho, dentro da tua comunidade. Então você e eu não podemos ter a mesma visão limitada que aquele que não tem o Espírito de Deus tem, aqueles que emprestam a boca para falar derrota, aqueles que só olham coisas ruins, que só
teus olhos. Você tem um Deus que coloca colírio nos teus olhos para que você veja. Você tem um Deus que fala que o que Ele está fazendo, você não alcança ainda, mas você vai contemplar as maravilhas do Senhor. E você tem um Deus que te fala que o justo vive da fé. E que a tua segurança está nele, independente do que está acontecendo. Senhor, Tu és a minha segurança. Tu és o meu colchão, como diz o pastor, que a gente ama muito. Os meus olhos estão postos em Ti. Tem um salmo que fala: os meus olhos estão postos em Ti, e o Senhor vai tirar os meus pés da rede. Você não precisa ficar embaraçado naquela situação. Enxerga além. Deus tem o melhor para mim. Eu estou sofrendo hoje. Eu passei essa situação hoje, mas o Senhor fala que os humilhados serão exaltados. Aleluia! Glória a Deus! Qual é a minha posição? Crer, amar ao meu Deus, confiar que Ele está comigo, porque aquilo que eu ainda não vi, o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai fazer coisas grandes. Aleluia! Lá em Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei. Vai ter coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque quando o Senhor faz, Ele faz algo firme, Ele faz duradouro, Ele faz permanente, porque Ele é a rocha eterna. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei. Tu tens visão? Tu tem que ter visão. O que Deus tem para a tua vida? Qual o propósito de Deus na tua vida? Nós não podemos acordar, passar o dia e dormir sem propósito. Para que Deus te chamou? Você foi escolhido diante de bilhões. Nasceu, foi chamado por Deus, o Espírito te atraiu. Não é para você ser derrotado, porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diferença é o posicionamento, diferença é eu crer, diferença é eu receber, diferença é eu confiar que meu Deus trabalha a meu favor. Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Esse é o Deus que nós servimos. Aonde estão os teus olhos? Como está a tua visão? Tem uma visão de fé, de confiança. Outra situação para nós experimentarmos aquilo que ainda você não viu. Como você está utilizando a tua boca? Primeiro, o teu coração tem que estar rendido a Ele. Ele é o centro de tudo. Senhor, Tu és o meu Deus. Acabou. O teu Deus não pode ser, por mais que você ame o teu marido, ou o teu filho, ou os teus bens, o teu Deus é o teu Senhor. Teve uma situação, e uma pessoa, felizmente, teve uma separação, e ela falou para mim assim, falou assim: ah, meu mundo acabou. Eu falei: acabou por quê? Acabou por quê? Ah, porque fulano acabou o casamento. Não. Maior do que o teu amor por ele tem que ser o teu amor a Deus. Porque o teu Deus é que supre a tua vida. Amanhã Deus pode restituir. Não sei. Mas a sua vida não acabou porque fulano saiu da tua vida. O centro da tua vida é Jesus. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Levanta a tua cabeça, vai buscar o teu Deus, que Ele vai suprir as tuas necessidades. Então, o nosso Deus, em primeiro lugar, teu coração tem que estar rendido a Ele. Ele é o centro. Eu busco em primeiro lugar os meus olhos. Eu tenho que ter visão de Deus. Está acontecendo uma situação aqui, Senhor, mas a tua promessa permanece de pé. O Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho de homem que se arrependa. Eu creio na tua palavra, independente daquilo que está se apresentando para mim. Imagina aquele momento que Jesus ali, passando naquela tentação do deserto, o diabo se apresentou e falou assim: tu és mesmo filho de Deus? Olha só que abuso, que afronta. Transforma essas pedras em pães, querendo desvirtuar a visão de quem ele era. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Vão vir situações para você, para te afrontar, para falar que você não tem valor, para falar que você não é amado,
que quer ficar do teu lado, para falar que você não tem capacidade, para falar que de repente você não presta para nada. O diabo vai te sugestionar, vai usar até pessoas. E não se expande não, às vezes ele usa até os mais próximos. Mas qual é a tua confiança? Onde está a tua visão? Não é dessa situação que eu vou viver, mas daquilo que sai da boca de Deus. Aleluia! Por isso você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, que Deus você serve, qual propósito Ele tem na tua vida aqui nessa terra. Você tem que estar firme nisso. E emprestar a tua boca para glorificar o nome do Senhor. Nós mesmos nos derrotamos quando emprestamos a nossa boca para Satanás. Tem uma palavra que se encontra lá em Efésios capítulo 4, que, versículo 27, a gente fala muito isso sobre situações de carnalidade. Efésios 4. Lá no versículo 27, é curto esse versículo, curto e direto. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Quando a gente empresta a nossa boca para ficar falando, eu não vou nada. Ninguém me ama. Eu não consigo fazer nada. Irmão, não dê lugar ao diabo. Vocês entendem que vocês são uma autoridade no mundo espiritual? Glória a Deus. Deus nos constituiu como autoridade. E as nossas palavras, elas têm muito poder. Tanto tem poder que vocês podem perceber, todos aqui foram crianças, ninguém já nasceu adulto. E eu tenho certeza que ainda alguns guardam na memória palavras que às vezes um pai ou uma mãe, no momento de uma raiva, lançou uma palavra. Garota, não sabe fazer nada! Eu não presto para nada! Não vai dar em nada! Aquilo não te percebe? Passando um áudio, de repente você é pequenininho. Mas aquilo parece que fica aquele registro na tua mente, porque uma palavra foi liberada no mundo espiritual. E como a palavra tem poder, aquilo ali te persegue, te persegue, te persegue. Eu já contei isso, mas eu vou falar de novo. Meu pai era um homem maravilhoso, um bom pai, trabalhador, mas infelizmente ele era limitado numa coisa. Era uma pessoa com um olhar completamente derrotista e emprestava muita boca, às vezes, para falar palavras assim de derrota, de murmuração. Uma pessoa excelente, um coração, um homem admirável, mas tinha essa fragilidade, ele não tinha um conhecimento. E na minha infância, acabava-se algumas comparações. Meu irmão, muito inteligente, autodidata, então ficava-se fazendo algumas comparações. E algumas situações eram lançadas, como a família do meu pai, todos sofreram de problema cardíaco, e você também vai ter. E realmente eu apresentei um problema cardíaco na minha adolescência. E algumas situações me acompanharam na minha adolescência, quando eu me casei. Mas até que um dia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, Ele falou comigo assim, de forma muito clara: você teve teu pai natural, e de repente Ele deixou algumas heranças para você, genética, algumas palavras, mas agora, acima do teu pai natural, você tem um pai de amor. Um pai que agora eu tenho para você uma nova herança, um novo testamento, uma novidade de vida. Isso, minha filha, toma posse, porque te pertence em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, foi libertador. Libertador. Porque aquelas palavras que me perseguiam ao decorrer da minha vida, eu transferi para as palavras de vida que vinha da parte do meu Deus. Eu falei: Senhor, e aí eu comecei: Senhor, tu tens para mim? Então eu recebo. E quando vinha uma situação assim, eu comecei a repreender, eu repreendo toda palavra de maldição, eu não aceito
posicionar no mundo espiritual, porque você tem que se posicionar como autoridade no mundo espiritual, porque a tua palavra tem poder. Tem poder. E às vezes o Luiz até se surpreende, assim, que sai de repente, irmão, nem já está no automático. Quando vem situações assim, que às vezes eu percebo que é uma palavra de maldição, está repreendido em nome de Jesus, que não sei nada disso não. Pode ser onde for, às vezes a gente está comendo alguma coisa, outro dia a gente estava lá, passeando, vamos parar para tomar um açaí, vamos lá, a família toda. Eu gosto de comer doce, né? Vamos lá e tal, aí tá o Luiz, essa aqui gosta dessa de doce. Aí a moça do outro lado, uma serva de Deus, mas cheinha, né, bem forte. Essa aqui gosta dessa de doce. Aí ela falou assim pra mim, minha filha, eu era assim no teu corpinho, ó, olha como é que eu fiquei, você vai ficar assim. Eu falei, mas não vou ficar mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Na lata. Mas não vou ficar mesmo, está repreendido em nome de Jesus, como eu acabou de sair da palavra. Não sei, irmão, veio, eu ficou assim, preocupado, sabia de ver a cara, as crianças assim, e ali numa boa, tranquilona. Porque as tuas palavras têm poder. Aí você fala, poxa, que é isso, irmão? Está repreendido, em nome de Jesus. Ano passado deu um probleminha lá na minha taxa de sangue e fui lá numa clínica geral e a mulher aí apavorou. Olha, minha filha, olha, você toma muito cuidado, porque suas plaquetas estão baixíssimas. Eu já vi gente morrendo na mesa de cirurgia, porque médico não quer operar. Você pode de repente ter uma hemorragia do nada. Você, eu não vou ter nada disso, porque Deus já me curou. Ela, ó, mas você tem que procurar o médico, não é assim? E é assim. Fala, irmão, em nome de Jesus, não aceite. E o pior é que além de aceitar, ainda empresta a boca. É uma virose aí. Acho que eu peguei esse negócio. Acho que eu não sei não, hein? Você voa comigo? Voa tudo comigo? Não, porque tem que ser pra mim, né? Aí já vai declarando derrota. Daqui a pouco levanta da cama. Que isso, irmão? Tua palavra tem poder. Quer experimentar o melhor de Deus? Preste atenção naquilo que sai dos teus lábios, porque você está dando legalidade no mundo espiritual. É que o mundo espiritual a gente não vê. Alguns veem, a maioria não vê. Mas a gente não tem noção quando a gente abre a boca, o portal que está se abrindo. Ih, está dando brecha, ela vai entrar. Porque o que Jó declarou na palavra dele? Aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu receava me aconteceu. Nunca tive descansado e tranquilo. Então, ele tinha, apesar de ser um homem de Deus, tinha algo nele que Deus trabalhou. Porque tinha um medo que o perseguia. De repente ele abria a sua boca e dava legalidade. Ele não tinha sossego, ele não tinha paz. Então nós temos que prestar atenção. Tem pessoas que gostam, não sei que prazer é esse. A família do meu pai é assim, reunião familiar. Que tristeza, só derrota. Conta a pressão. A minha, sai de nada, hein? A minha essa semana foi a 18. Não foi maior que a minha. A minha foi a 20. E outra, só pressão de derrota. Só derrota. Só que é aquilo, gente? Pelo amor de Deus. Empresta a tua boca para aquilo que gera vida. Vida, aleluia. Gera vida, tá tudo ruim. Mas eu creio, Senhor. Eu creio que o melhor de Deus está por vir. Eu creio que eu vou viver tuas promessas. Eu creio em nome de Jesus, aleluia. Começa a abrir tua boca mesmo e declarar as promessas de Deus, porque você tem direito dela. Você tem direito. Olha só o que diz aqui Mateus 15, 11. Abre aí em nome de Jesus. Mateus 15, lá no versículo 11, olha só como a palavra é tremenda, gente. O que contamina o homem
não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Meu Deus do céu. E pessoas mesmo que estão se derrotando, que estão se contaminando, que estão se afligindo, que estão dando lugar. Meu Deus, não deixe lugar para o diabo. Está se contaminando. Tantas palavras de derrota. Olha o que diz Tiago aqui, capítulo 3. Para você ver o poder da língua. Olha, nosso irmão Tiago, ele separou um capítulo só para falar da língua. É forte esse negócio, né? Nós não vamos ler o capítulo todo, não. Mas preste atenção o que ele fala aqui da língua, que é muito forte. Tiago capítulo 3, versículo 10. Vamos ler o 6, olha só. Tiago 3, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu Deus! Se não vigiar, você vai dirigir a tua vida aquilo que sai da tua boca. É comparando como um leme. Sabe um leme de um barco que dá a direção? Ele também fala essa comparação. Que vai dar a direção à tua vida aquilo que está saindo da tua boca. O que você está declarando? Irmãos, nós não podemos deixar isso acontecer. Não seja o seu pior inimigo. Não seja você que está se derrotando todo dia. Que está se colocando para baixo. E preste atenção numa coisa, não é soberba você declarar a promessa de Deus, não. É você fazer a vontade de Deus. Porque quando a diferença é essa. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E para mim ter fé, eu tenho que crer nas promessas dele para a minha vida. E para mim crer, eu tenho que declarar essas promessas. Então quando eu declaro, eu não estou sendo soberbo, eu estou agradando a Deus. Eu não estou querendo ser melhor, maior que ninguém, não. Eu estou me posicionando naquilo que o meu Deus fala que eu sou dele. Então eu estou agradando. Às vezes a pessoa tem uma falsa humildade, fica dando aquele discurso, né, de falsa humildade. Ai, pobrinho de mim, coitadinho de mim. Ai, minha. Está pensando que está agradando a Deus? Você está desagradando a Deus. A situação toda é inversa. Você acha que é uma humildade, você está, ai, Deus está vendo que eu sou. Não. É claro que nós temos que reconhecer sempre que tudo é dele, por ele, para ele. Sem ele nada somos. Mas ele em nós, aleluia, é a razão da nossa existência. É a razão de estarmos aqui. Por isso nós hoje somos filhos dele. Temos a identidade dele no mundo espiritual. Você já viu pai e filho? Tem umas coisas que pega, né? A gente assim na família, aí tem lá, tem um casal. Aí a gente fica assim, nossa, a Amanda tem umas coisas que parece, tem um pouco de característica da minha personalidade. O Mateus já tem algumas características da personalidade do pai. Porque é filho, é filha. Então puxa, né? Algumas coisas às vezes assim, vai puxar, nossa, parece a mãe, parece o pai, é o jeito do pai, é o jeito da mãe. Né? Vai puxar. E além disso tudo, nós somos filhos de Deus. Está no nosso DNA. Aleluia, essa é a essência do Senhor sobre a tua vida. Então viva aquilo que Deus tem para você. Declare aquilo que Deus tem para você. Olha só o que diz aqui, Tiago 3,10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Tem pessoas que glorificam a Deus, está adorando a Deus, mas daqui a pouco está amaldiçoando, está murmurando, está reclamando. Aí olha o que ele fala aqui, ó. Porventura deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Você já viu? Num rio, ser doce e amargo. Não, ou ele é doce, ou é amargo. Né? Não tem como ser duas coisas em uma. Ou é ou não é. Ou eu creio na palavra e declaro aquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus,
Eu não vou negar, irmãos, uma realidade. Às vezes vem sobre nós um problema. Ninguém está isento de problema. Porque o próprio Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Mas tem o que? Bom? Olha. Então, não vou... vem o problema. Você ficou chateado, você é um ser humano. Você não é superior. Mas, além disso tudo, você tem um Deus que nele, aleluia, eu venço as aflições. Nele eu renovo as minhas forças. A alegria que eu tenho em servi-lo vai me dar força. A alegria do Senhor é a minha força. Então é essa visão, é onde eu vou emprestar a minha boca, onde eu vou declarar a minha vitória. E isso não vai te destruir em nome de Jesus. É você olhar para a tua família, ela pode estar um caos, pode estar tudo desagregado, pode estar tudo espalhado. Você falar assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! E você olhar aquele marido abençoado, aquele filho... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a promessa para o meu filho, a promessa para a minha filha, a promessa para o meu marido, a promessa sobre a minha vida. Senhor, eu declaro, aleluia. Olha a palavra. Pegue a palavra, coloca o teu nome, coloca o nome do teu filho, coloca o nome do teu marido. Olha a palavra. O que diz a palavra? O que a mulher é? Submissa ao seu esposo, auxiliadora. Então você olha a palavra, o que o marido é? Ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Olha a palavra, coloca, eu posso dizer, Senhor, meu marido Luiz, que ama a sua esposa Cristiane, como Cristo amou a igreja, aleluia, glória. Isso aí, irmão. Filhos, minha filha Amanda, meu filho Mateus, que são obedientes, porque a promessa sobre a vida deles, Senhor, que os filhos que obedecem para irmão, mãe, tudo lhe dá bem, e seus dias se prolongarão aqui na terra. Olha a palavra, declare a palavra, creia na palavra. Senhor, eu creio que esse engano de Satanás que está querendo botar essa enfermidade, o Senhor já levou sobre ti. Aleluia! Olha a palavra, creia sobre a palavra, declare a palavra, manifeste, começa, sabe, imagina só, no mundo espiritual, você começar a movimentar, o diabo está vindo com força, está vindo querendo açoitar, agora eu vou derrubar, agora eu vou, não, estou tentando de um jeito, estou tentando, e você lá se posicionando em fé, aleluia, visão de fé, botando Deus em primeiro lugar, abrindo a tua boca para declarar aquilo que você é em Cristo Jesus, aquilo é uma promessa. Irmão, ele pode vir por um caminho, mas a Bíblia fala que ele tem 7 para escolher. Vai escolher o capeta, vai embora, vai embora, vai embora. A minha casa do Senhor, amém? Estabeleça a bandeira da vitória. Jeová inicia, o Senhor é a minha bandeira, não abro mão. Seus anjos estão acampados ao meu redor, Senhor. Eu fico logo ligada. Às vezes na condução assim, ainda mais agora não tem, está tendo assalto em ônibus, em trem, em tudo. Quando eu começo a ver que negócio da... Senhor, Deus anjos acampados ao meu redor, o Senhor vai me fazer invisível aos olhos do meu inimigo, eu estou guardada, eu estou protegida, aleluia, não é, irmão? Guarda meu coração, começa a se ligar na palavra, você sabe, meu Deus do céu, a pessoa olhando para mim. Eu escutei hoje no Jornal Nacional e o negócio está piorando. Porque é o Rio de Janeiro, daqui a pouco tu não sai de casa. Tu não sai de casa, vai mais nada. Porque o negócio do jeito que está. Mas você é uma Elias de Deus. Que pode estar tudo em escassez. Deus está mandando para você uma aguinha do riacho. O corpo está indo lá mandar teu alimento para suprir tua necessidade. Entendeu? Ô glória! Tu é o Elias de Deus. Tu é um profeta de um servo de Deus, meu filho. Tu é aquele que deu, acabou ali, só vai lá na viúva, tem provisão para você lá, vai lá, Deus está guardando você, vai lá, creia. Está tudo esquisito, vai lá, você é abençoado, você tem promessa, aleluia. Deus faz coisas grandes em nome de Jesus, amém? Por isso que temos que emprestar nosso lar, nossa boca, para aquilo que tem vida, para aquilo que vai gerar vida, para aquilo que vai declarar aquilo que tu é em Cristo Jesus, aquilo que Deus é em você. Olha só o que diz Provérbio aqui 13:2, Provérbios 13, versículo 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Então, eu quero comer o bem.
O melhor dessa terra são para os seus filhos, diz a palavra. Aleluia. Do fruto da Provérbios 13, versículo 2, a parte A. Do fruto da sua boca, cada um comerá o bem. Então é isso. Busca Deus em primeiro lugar. Por mais que você tenha muitas necessidades, Ele que pode te suprir. Tenha a visão de Deus. O que Deus tem para você. Enxergue além dessa dificuldade. É difícil o negócio, Senhor? Choro pode durar uma noite. Essa noite é um período. A noite, quando o Senhor fala noite, dia, não é que é só uma noite. Porque o tempo de Deus é o mesmo tempo que o nosso. Um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, quando Ele fala noite, é um período, um momento que você está passando. Uma situação que pode ser de choro. Mas você tem que declarar que diante dessa situação, a alegria virá pelo amanhecer. Porque vai vir o sol da justiça, vai raiar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Essa é a nossa confiança. Malaquias fala, Ele é o sol da nossa justiça. Ele fala também, eis que vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então servir a Deus, irmão, não é somente eu estar na igreja, mas eu tenho que me deixar ser conduzido, porque o Espírito revela a minha vontade do Pai. Ele revela, Ele traz a revelação. Aquilo que meus olhos não estão vendo, aquilo que meus ouvidos não estão ouvindo, aquilo que não chegou ainda no meu coração, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque é o Espírito que vai trazer para nós, vai prescrutar as coisas de Deus, aquilo que está escondido em Deus e vai trazer para você viver, porque aleluia! Por nós, querido, lá naquele grande dia, o Senhor fala que não vai haver choro, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas você já pode desfrutar aqui nessa terra uma vida abundante com Cristo. Porque você vive o reino de Deus, o reino de Deus. Quando nós oramos, aleluia, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Esse reino é a vontade de Deus estabelecida aqui na terra, como no céu. É a vontade dele estabelecida. Você é um integrante. Você não é só um integrante desse reino. Você é um sacerdote. Você é uma autoridade no mundo espiritual. Você é um rei que domina. O rei, ele tem domínio sobre um local. Autoridade. Reinando em Cristo na terra. Vão ter problema, vão ter desafio, vão ter, irmão, né? Jesus passou. Mas não se deixe vencer por eles. Porque pense bem, eu estava hoje meditando na palavra, uma coisa assim que me tocou muito, muito mesmo. Jesus, o Filho de Deus. Mas o que ele passou aqui nessa terra, né, gente? Ele foi, por muitos, desprezado. Seus próprios irmãos da sua casa não acreditavam que ele era o Messias. Desprezado pelos seus irmãos judeus, pelos fariseus. Foi traído pelo seu discípulo, traído com um beijo, né? Foi maltratado, foi chicoteado, crucificado. Mas qual foi a declaração do Pai para ele? Naquele momento do batismo, o céu se abre. Eis que veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a voz do Pai: esse é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Se o próprio Jesus, ele passou pelo que passou, mas o que fortaleceu? Ouvir do Pai quem ele era. Nós aqui nessa terra vai ter momentos que você não vai agradar todo mundo. Vão ter situações que vão te surpreender, vão ter traições, vão ter pessoas que vão abandonar o barco, vão ter pessoas que vão te caluniar, vão ter pessoas que vão fazer situações que você nem esperava. Mas lembre, qual foi a declaração? Quem é teu pai? Teu pai, ele fala, hoje somos filhos. Ele fala para mim e para você, você é o meu filho amado.
Aqueles que estão ao redor, de repente, não podem estar enxergando o teu valor. Pode estar tentando te desiludir. Pode estar tentando roubar as tuas forças. Pode estar tentando roubar do propósito. Mas guarde na tábua do teu coração: você é o meu filho amado. Sabe por quê? Porque ele fala que amou o mundo de tal. Aleluia. Eu chego a sentir uma coisa por dentro assim, de tanto amor de Deus. João 3,17. Ele amou o mundo de tal. É uma coisa tão abrangente que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Se o teu Deus, se o teu Pai, Ele já demonstrou tanto amor por você, por que você vai ficar vivendo numa vida que vai valorizar os problemas, as aflições, as angústias, as mentiras de Satanás? Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Abra a tua boca e coma o melhor dessa terra. Renove a sua mente no entendimento. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com o sistema desse mundo. Não vos conformeis com aquilo que o mundo tenta colocar sobre você, tenta impor sobre você, aquilo que as pessoas tentam jogar sobre você. Tem muito lixo por aí. E as pessoas querem jogar os seus lixos em cima da gente. Querem jogar suas angústias, querem jogar as suas frustrações, querem jogar as suas raivas, querem jogar as suas mágoas. Elas querem jogar. Elas querem jogar. Não se conformeis com este mundo, com o sistema deste mundo, mas transforme a sua mentalidade. Você só vai preencher uma coisa se você colocar outra no lugar. Você vai ter que tirar, né? Um copo. Se estivesse cheio de água, eu quero botar outro líquido, eu tenho que tirar e encher. Não adianta eu só botar no canto. Eu vou parar de pensar um pouquinho nesse negócio. Parar de pensar um pouquinho. Aí vai pensar um pouquinho, mas vai pensar em quê? Daqui a pouco você vai pensar de novo no negócio. Renove a sua mente, transforme a sua mente. Não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas renove, transforme pela palavra, pela vontade de Deus, para que você possa experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. É isso que tem que estar na minha mente. Isso que tem que estar impregnado em mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Receba sobre a tua vida essa verdade em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar em você. Eu só sou um canal. É o Espírito que convence. A palavra não é do homem, a palavra é do teu Pai. É o teu Pai, é o teu Pai, iluminando os teus olhos, do teu conhecimento, para que você possa receber o Espírito de sabedoria, de revelação, para que você possa conhecer qual é a tua herança nos santos, a sobreexcelência do poder dele que habita dentro de você. Receba o teu Espírito em nome de Jesus. Receba no teu interior, deixe isso ficar enraizado, impregnado. Lava cheia, lava na suricana, lava na aias. Lima na cheia, lava na suricana, lava na aias. A palavra te limpa, lava na cheia, lava na surias. Deixa a palavra te limpar, limpar a tua mente, limpar o teu interior, limpar teu coração, limpar os teus olhos, limpar os teus ouvidos. Deixa a
Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia. Oh, Rabanacheia, Rabanasricanda, Rabanasaia, Rabanacheia, Rabanasricanda, Rabanaia. Aquilo que os teus olhos não viu, aquilo que teus ouvidos não ouviu, aquilo que ainda não chegou ao teu coração, meu filho. O Senhor fala contigo nesta noite. Oh, Rabanacheia, Rabanasricanda, Rabanasaia, Rabanacheia, eu tenho preparado. A condição é só tu me amar. Amaia, Shemanaya. Confiar, entregar, Ramacheia, Rassurias. Viver nessa Ramacheia, Ramasaia, na dimensão dessa realidade. Oh, Revedecheia, Ramanasuricanta, Ramanasaia. Tu és o meu filho amado. Oh, Ramanacheia, Suricanta, Ramanasaias. Muitas pessoas têm problemas no decorrer da sua vida inteira, porque às vezes não tiveram amor de pai, não tiveram amor de mãe, não tiveram afeto, não tiveram carinho. Mas você tem um pai que fala para você que tu és amado dele. Tu és o pupilo, a menina dos olhos. Tu és aquele que lhe guarda. Tu és aquele que ele entregou o melhor por você. Não é para você se deixar levar por pensamentos que te derrotam, por visões erradas, para emprestar teu ouvido para Satanás sugestionar tua mente, emprestar tua boca. Você é um filho de Deus, querido. Você é uma autoridade no mundo espiritual. Você tem direito da promessa. Você vai viver em fé. Você vai romper as barreiras em nome de Jesus. Tudo que você vê na Bíblia foi rompido através de fé. O mar se abriu porque o Senhor falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Atitude de fé, movimento de fé, milagre acontecendo. Gigante caindo. Davi olhou e falou: quem és tu? Incircunciso, que não tem aliança com Deus. Incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Uma pedrinha. Meu Deus. Garoto pegou 5 pedrinhas no ribeiro, na sua aljava. E ali, gigantes, só vou matar. Uma pedrinha. Essa palavra de fé. Palavra de fé. Lança ela. Lança. Esse gigante vai jogar por terra em nome de Jesus. Muralha de Jericó. Circula, filho meu, 7 dias. No 7º, 7 vezes, depois toque a trombeta. Atitude de fé. Muralha cai por terra. Em nome do Senhor glorificado. Cura. Deus curando. Eu quero ser limpo. Receba. Deus é maravilhoso. Eu quero concluir essa palavra com Efésios 5:14. Efésios 5:14 ao 17. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ler todos juntos? Pelo que diz: desperta,
Ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, que significa ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ande na sabedoria de Deus. Desperta dessa sonolência espiritual. Muitos estão dormindo. Muitos não exercem aquilo que lhe é de direito. Muitos não tomam posse daquilo que Deus tem. Está dormindo espiritualmente. Desperta, tu que dorme. Levanta dentre os mortos. Tu não és mais um morto espiritual. Tu é um espírito recriado em Jesus. Quando você aceitou Jesus, o teu espírito que estava adormecido agora é sede do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ministra no teu espírito para trazer vida sobre você. Tu não és mais um morto espiritual. Levanta-te dentre os mortos, porque Cristo quer te esclarecer. Não seja ignorante. Não deixe o tempo passar. Não leve a vida empurrando com a barriga, porque o tempo é remito. Declare aquilo que tu é. Faça valer o dom da vida que Deus te deu. O maior presente. Tu és um vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores. E Ele declara: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas. Deixa eu penetrar isso. Bem, deixa eu orar pela tua vida. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo está penetrando em você essa noite. Aleluia. Ele tem poder de transformar. Oh,